pela Universidade Federal do Ceará, é cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade e é filho da Cacica Pequena, né? Sim, Bom dia. sim. Bom dia, Nonato. Seja bem-vinda. Prazer. Você é considerada, a sua mãe é considerada a primeira mulher cacique do Brasil. Sim, minha mãe é Cacique Pequena, nossa mestra. Ela na verdade, ela foi quem veio quebrando esse tabu, né? Considerando assim a primeira mulher cacique na América Latina, né? Esses dados a gente tem desde 1997, quando saiu uma entrevista dela, ela sendo uma peça principal para dentro da cultura brasileira. Hoje é o Dia Nacional de Luta de Povos Indígenas. Claro, esse país precisa demais de levar em conta uma consciência nacional em defesa dos povos indígenas. E eu queria começar perguntando também sobre a importância dessa visibilidade que você começou a falar a nível estadual. Tem um ministério também, a nível nacional, dedicado aos povos indígenas. Isso traz um bem para a causa, não é? Sim, sim. Essa visibilidade que os povos indígenas começaram a conquistar há alguns anos se dá por conta das lutas desses povos, né? E nós sabemos e compreendemos que os povos indígenas, eles são os vanguarda da floresta, né? Da floresta, dos rios, dos lagos, e a gente protege de uma certa forma a nossa mãe natureza como um todo, né? Então, assim, a gente precisa compreender na atualidade como seres humanos, como cuidar da nossa biodiversidade, das nossas florestas, dos nossos rios, e os povos indígenas, eles têm esse papel fundamental, que é de resguardar esses patrimônios, resguardar a nossa mãe natureza, porque a gente compreende que sem a nossa mãe natureza a gente não tem vida. A gente não tem ar para respirar, a gente não tem água para tomar, e nós sabemos que nós precisamos de tudo isso para a gente poder sobreviver. A gente está acompanhando o noticiário nacional lá da Amazônia, da invasão dos garimpeiros, do branco, lá dos garimpeiros, no garimpo ilegal. Você assumiu recentemente a secretaria. O que é que já pode ser apurado? O que é que temos mais urgente em relação à nossa realidade regional, local? Pronto. Bom, Nonato, os povos indígenas, nós sabemos e compreendemos que os povos indígenas há muitos e muitos anos tiveram essa invisibilidade no estado do Ceará. E aí, com o apoio do nosso governador eleito, Eumano de Freitas, a gente passa a compreender da importância e da significância que está se retomando diante da política nacional e estadual, né? Porque aí Lula anunciou a criação do Ministério dos Povos Indígenas e anunciou também que as pastas onde se relacionava aos direitos dos povos indígenas seria pasta que seria direcionada, dirigida por indígenas. Então, aqui no estado do Ceará, o governador eleito Eumano de Freitas anuncia também a primeira Secretaria Estadual dos Povos Indígenas. Os indígenas hoje no estado, nós já somos mais de 15 povos, mais de 50 mil indígenas, dados esses do último IBGE agora de 2022, e uma das nossas prioridades que a gente tem levado em consideração, que a gente tem levado como pauta, e sempre dialogando com o governo estadual, com a FUNAI e com o governo federal, a nossa prioridade é a demarcação dos territórios. Nós entendemos e sabemos, dados da própria FUNAI, de que o estado do Ceará é um dos estados brasileiros mais atrasados no que diz respeito à terra indígena demarcada, homologada e desintrusada. Tem alguma das tribos que já tem demarcação? Os Tapebas, por exemplo, já tem mais ou menos, né? Tribos não, aldeia, né? Aldeia desculpa. Ou povos, Isso, tranquilo. Povos, No Tapeba, eles estão em fase de demarcação. Hoje, no Ceará, a única terra demarcada, homologada, desintrusada é a terra indígena do povo Tremembé, do Córrego João Pereira, no município de Itarema. O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que nos seus primeiros 100 dias de governo iria demarcar 13 terras. Dentro dessas 13 terras, uma das está aqui no Ceará também, que também é do povo Tremembé, a
terra indígena do povo Tremembé, lá do município de Itapipoca, na Barra do Mundaú. Então, nós podemos considerar que depois da demarcação e homologação e desintrusão do território, podemos considerar que o nosso presidente feito isso, a gente já teremos 2 terras apenas homologadas no estado. Então, ainda é um cenário muito desafiador para nós e é uma das pautas que a gente mais procura lutar, Nonato, porque a gente compreende, os povos indígenas compreendem que sem a terra a gente não tem mais nada, porque a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas. Se eu não tiver o território, eu não tenho educação, não tenho saúde, não tenho esporte, não tenho moradia e não tenho lazer. Na verdade, nos tempos da história que a gente estudava, história mostrava que os indígenas eram donos de todo o litoral, principalmente do litoral, e eles foram sendo empurrados, eles foram indo para o interior do país por conta das agressões que o branco europeu chegava de forma colonizadora. Como é que funciona? Você falou em educação. Aí eu fiquei atento aqui. Como é que funciona a educação indígena? Dentro disso, como é que está a questão para concurso de professores indígenas e a construção de escolas indígenas nessas aldeias? Pronto. A educação escolar indígena, ela se dá a partir do momento que há a necessidade, e nós temos hoje no estado do Ceará 43 escolas indígenas. Dessas 43, 40 são do estado, 3 são a nível de prefeitura, porque são creche, e o próprio povo quis ficar com o município, mas é de responsabilidade inteira do próprio estado, né, cumprir de acordo com o Estatuto do Índio, a Lei 6.001, garantir a educação e saúde para os povos indígenas. E aí a gente tem toda uma estrutura de construção, o próprio Estado tem feito a construção em alguns povos, em algumas aldeias, embora ainda precise avançar nesse campo da educação, principalmente com relação ao reconhecimento da categoria de professor indígena e também o concurso público. Hoje nós temos uma defasagem muito grande, né, de professores que, infelizmente, ainda não tem esse concurso público, de professores que todo ano tem que renovar contrato, então não tem uma seguridade trabalhista. E tem sido, o Mano de Freitas, desde a época que estava deputado estadual, ele sempre lutou em prol dos professores, da categoria dos professores indígenas, né, juntamente aos governos que estavam, e aí é uma das políticas de ações que ele pretende colocar para que seja realizado, o concurso das 200 vagas que Camilo Santana deixou na época, no último concurso para professores de Fortaleza. Olha ela aqui pela live, aí você está aparecendo muito de lado, e tem uma câmera ali que mostra esse rosto indígena bonito, com esse cá. Se der uma olhadinha para ali, só para a gente, para esse canto, só para a gente ter uma ideia, para o internauta que está acompanhando, nós estamos aqui conversando exatamente com a ministra Juliana Alves. Secretária. Já lhe adiantei o futuro, viu? Olha aí, né? Bola de cristal. O presidente Lula diz que em 2026 chegou a citar aí o ministro Camilo. Quem sabe, olha aí, ó. Quem sabe se ele isso. chama também para sequenciar a cacica que está hoje a ministra. Hoje em dia, uma realidade dos povos locais aqui é muito semelhante ou é a dos outros povos de outras aldeias? Talvez não nos vamos colocar com a situação dos Yanomamis. Lá há um sofrimento maior, há uma necessidade e há uma espécie de luta contra até a própria raça, não é? Na verdade, assim, hoje os povos indígenas no estado do Ceará, eles têm procurado, a nível de suas próprias organizações e de luta mesmo, fazer os enfrentamentos. Então, assim, não digamos que os povos indígenas no estado do Ceará vivem numa extrema carência, de pobreza, e isso a gente não cotaria, porque a situação dos nossos parentes Yanomami foi completamente uma situação genocida mesmo, né? Assim, e aí aqui no estado do Ceará a gente não consegue visualizar. Claro, existem as deficiências, né? Nós não podemos dizer que os povos
todos eles estão, na sua grande maioria, bem situados, estão economicamente... Não, porque eu diria que a gente só estaria economicamente bem quando você não precisa mais de ordenação nenhuma de governo. Né? Então, tipo, quando você não precisa mais de Auxílio Brasil, de Bolsa Família, aí sim você pode dizer que você está numa estabilidade. Mas enquanto a gente estiver dentro dessas redes de apoio do próprio governo, né, de Bolsa Família, Auxílio Brasil, ainda se existe essa deficiência econômica, né? E aí alguns, né, até falam, né? E aí eu trago muito o relato da minha própria mãe, da própria Cacica Pequena, quando ela diz assim: nós não queremos o peixe, nós queremos a rede para a gente poder pescar o peixe. Então, quando ela faz essa frase, faz essa simbologia de que é a rede para poder pescar o peixe, é de que não basta só chegar e entregar uma cesta básica ou entregar um auxílio, que muitas vezes não acaba que não sendo segura a emergência da família, mas que possa ter emprego e renda dentro dessas aldeias, dentro dessas comunidades. Isso parte da própria demarcação, né? A partir da demarcação, exato, a utilização econômica da terra que os pertence, né? Exatamente. E aí, enquanto não se tem esse processo da demarcação, a gente fica sendo alvo de muita especulação imobiliária, né? Porque acaba que o povo, né? Os grandes empresários, né? Nós temos em vários, né? Por exemplo, lá na minha região, que é Aquiraz, né? Está digamos que a 40 minutos de Fortaleza, né? Já tem loteamento, já cercando, beirando a aldeia, né? E aí, fora outras aldeias a nível... nós temos uma situação na própria terra indígena da Barra do Mundão e Itapipoca, onde tinha uma empresa por nome Nova Atlântica que vivia o tempo todo querendo ocupar o espaço. E aí é como você citou, Nonato. Acaba que vai empurrando mesmo os indígenas, empurrando. E quando se vê, os indígenas já não têm mais aquele seu espaço próprio, onde nasceram, se criaram, tem toda uma história, porque o território, a nossa ligação com o território, não é porque a gente quer apenas aquele espaço de território, é porque ali tem memória, ali tem história, né, de avós, de tataravós, de toda uma descendência que ali esteve e que a gente vai dando continuidade a essa luta. E que o branco, já colocando aqui a expressão, perde essa historicidade do povo indígena quando há o afastamento, porque também se preocupa só em reter uma imagem que é da história oficial. Oficial. Sim, e exato. não a visibilidade do povo, que hoje é partícipe de toda a função da vida brasileira. Por exemplo, você é um exemplo de que deve ter um enfrentamento para chegar aonde chegou. Sim. E aí a gente faz esse enfrentamento desde o chão da aldeia, né? Às vezes, quando você se depara com parentes que de repente diz, não, mas o lugar da mulher é na aldeia, é no território, e que a gente vem fazer esse enfrentamento e querer estar, por exemplo, dentro da universidade, dentro da academia. E aí, quando a gente chega dentro da academia, dentro da universidade, que a gente encontra pessoas que ainda utilizam do estereótipo de achar que o nosso campo é apenas no campo da aldeia, que a gente não tem que sair do espaço da aldeia para ocupar outros espaços. E aí a gente vem mostrando, em especial as mulheres indígenas a nível nacional, né? Não é por isso, não é por conta disso que nós temos aí Sônia Guajajara, que está à frente do Ministério dos Povos Indígenas, que nós temos aí Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena a estar na Câmara Federal, né? Terminou o mandato agora, e agora está presidindo a FUNAI, né? E aí a primeira mulher a ocupar esses dois espaços, como deputada federal e também agora como presidente da FUNAI, né? Joênia Wapichana, ela vem trazendo isso e mostrando esse rompimento, assim como Cacica Pequena mostrou e rompeu, fez essa barreira de rompimento. E aí quando nós chegamos na universidade, que a gente às vezes, por exemplo, no mestrado mesmo, quando eu fui fazer a entrevista de mestrado, né, para antropologia,
o professor, e isso não vem de quem não tem conhecimento, Nonato. Isso vem de quem tem conhecimento. Antropologia, né? Exatamente. Mas e aí, assim, está introjectada essa cultura. Essa cultura da invisibilidade, de que o indígena é aquele que está lá na aldeia, de que ele não pode transitar na cidade, de que ele não pode ter iPhone, de que ele não pode andar de Hilux. É como se a questão socioeconômica a gente tivesse que ter ficado lá atrás. Né? É como se a gente não acompanhasse a modernidade do mundo. E as pessoas precisam compreender, a sociedade precisa compreender que nós somos seres vivos, seres humanos como qualquer outro. E que, é como a gente fala, a gente pode romper qualquer barreira. E aí eu trago uma frase muito boa do meu pajé Luiz Caboclo, do povo Tremembé, quando ele diz assim: eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Ou seja, eu posso ser uma jornalista, eu posso ser uma advogada, uma médica, sem deixar de ser indígena. Porque a profissão que eu vou seguir não vai me descaracterizar, não vai tirar a minha indigenidade, né? Então, as pessoas precisam compreender esse aspecto hoje, em pleno século XXI, no ano de 2023, quando a gente ainda é abordado por pessoas que perguntam se a gente anda nu, se a gente está na floresta, se a gente come gente. Então, assim, é cada pergunta que a gente pede paciência para não ser ignorante, mas a gente também compreende a questão histórica mesmo, de como se foi dada essa criação mesmo e essa visão dos povos indígenas no Ceará e no Brasil. E no mundo, né? No mundo. Ainda me lembro que quando assistia filmes de faroeste, que John Wayne buscava derrotar os índios acima de tudo, os próprios diretores fizeram meia-culpa. John Ford, ele fez um filme depois pedindo desculpas por ter feito filmes onde os índios eram sempre os bandidos, os maus. Os ruins. Né? Onde John Wayne era o herói que vencia todos os índios. E o próprio John Ford, ele antes de selvagens, né? Selvagens, era colocado como selvagem. Você falou em ministério, como é que já foi possível um encontro com a ministra Sônia Guajajara? Sim, não institucionalmente, mas nós estamos alinhadas na mesma organização, que é a nível nacional. Nós somos cofundadoras da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, e semana passada nós estivemos na pré-marcha, né? As mulheres indígenas, elas têm se organizado dessa forma, e pela terceira vez vai acontecer agora em 2023 a terceira Marcha Nacional das Mulheres Indígenas. Nós, as mulheres indígenas, somos um dos campos onde está tendo essa organização a nível nacional, e provavelmente uma das que a nível internacional tem feito essa grande articulação. Então, como camarada de luta e de movimento, a gente já se encontrou, já nos parabenizamos, estávamos lá com a Janja também, que ela fez parte do momento dessa organização da pré-marcha, mas institucionalmente, dentro do Ministério, a gente está fazendo as marcações de agenda para a gente poder fazer isso, e com certeza pedir o apoio do Ministério dos Povos Indígenas para algumas ações que a gente quer que aconteça aqui no estado do Ceará. Por exemplo, eu fiquei curioso agora para saber. Nós temos alguns projetos que nós precisamos colocar em pauta, e provavelmente só o nosso governo de estado não vai conseguir dar conta, né? Nós temos aí uma deficiência com relação à questão orçamentária de governo, né? E aí que a gente vai pedir esse apoio do Ministério dos Povos Indígenas para que esses projetos, principalmente com relação à sustentabilidade, eles possam entrar em curso, né? Mas também projetos voltados à própria moradia, né? Nós estamos em conversa aí, dialogando com parceiros, dialogando com o Instituto, para que a gente possa, a situação hoje habitacional nos territórios ainda são muito precária, né? Então a gente quer ter esse diálogo com a nossa ministra e até mesmo com a nossa própria presidenta da FUNAI, para que como é que a gente pode conseguir ter acesso a esses programas sociais habitacional para dentro dos territórios. Eu ia perguntar exatamente se os povos indígenas, eles fazem parte dos programas sociais que beneficiam aqueles realmente de idade, como... Sim, alguns sim, outros não, porque também ainda existe uma deficiência, eu só quero te chamar de Inácio, Nonato, ainda existe uma deficiência muitas vezes até com relação à questão de documentação, de alguns indígenas não ter acesso à documentação. Não ter acesso a um RG porque perdeu o primeiro, né? Seria ótimo se
a sua secretaria começasse também Isso. por dar nome e visibilidade no documento, não é? Exatamente. Nós já temos um processo já encaminhado dentro da FUNAI, na Procuradoria e no Ministério Público com relação a essa questão mesmo de fazer com que os indígenas eles possam ter o nome do seu povo na sua documentação oficial. Com a Secretaria Estadual, acho que melhora justamente essa discussão, né? Essa aproximação junto até a FUNAI, né? Junto, inclusive, ao Ministério, né? Inclusive, eu queria até perguntar isso, né, secretária? Como é que funciona, você falou junto aos povos, né? Como é que está a participação deles justamente nessa discussão junto à Secretaria, né? Desses problemas, dessas pautas, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que as demandas dos povos indígenas elas não param, né? Então tá sempre, todo dia a gente apresenta demandas. E aí a gente tem uma forma de se organizar, e aí eles estão muito, muito perto, né? Tudo a gente tem passado, inclusive o nosso nome passou pelo CRIO do movimento, né? O nosso nome não foi apenas uma indicação política, né? A gente foi candidato nas últimas eleições, né? Como deputado estadual, mas nem por isso nós apenas foi um cargo amarrado, não. Nosso nome foi passado pelo CRIO do movimento, pela avaliação deles, né? Para que eles pudessem opinar. E agora toda a equipe também que está na secretaria também foi passado, né? Por um aval do próprio movimento, e aí, é claro, trazendo indígenas que já têm a sua capacidade técnica para estar atuante dentro dessa secretaria. Então, não é algo que eles estão a par, eles estão completamente dentro, até porque o processo é de todos os povos indígenas. Não tem como criar uma secretaria de povos indígenas se eles não estiverem fazendo essa política junto com a secretária. Muito bem. Queria só para finalizar, eu sei que você está finalizando. Eu Por queria causa do tempo, né? Só por conta do tempo mesmo, você falando da sua trajetória, né, de política pesquisadora, você falasse um pouco mais do exemplo da sua mãe, né, Cacique Pequena, o exemplo dela, mestra da cultura, enfim, primeira mulher cacique. Queria você, para justamente finalizar a entrevista, falar um pouco dela. Sim, sim, a Cacique Pequena... Inclusive vai ser homenageada Vai ser homenageada agora no Rio Mar, né, dia 2 de março. A Cacique Pequena, ela é uma mulher deslumbrante, né, dentro da sua humildade, a sua força de lutar. Está com qual idade? Está com 77 anos, né? 77 anos, vai fazer 78 agora, no dia 25 de março. Então, a minha mãe, ela é aquela mulher que vai inspirando outras mulheres. E ela foi fazendo isso, sabe, dentro da trajetória de luta dela. Eu sempre costumo dizer para ela que a trajetória de vida dela é uma trajetória, assim, muito bonita, até porque ela foi cega há 11 anos e não se limitou, né, à cegueira. E mesmo assim, ela sendo uma das mulheres que, infelizmente, também sofreu violência doméstica, né, do meu pai, né, isso a gente sempre coloca, e às vezes eu pergunto para ela: mãe, o que fez a senhora ter tanta força de lutar? E aí ela responde sempre para mim assim: minha filha, eu transformei a minha dor na luta. Se não fosse a luta, eu ainda vivia no cabresto do seu pai, eu ainda vivia sendo dominada por ele, só que hoje dentro de uma outra estrutura de vida, porque vocês já estão tudo grande. Mas assim, o que nos faz e o que nos motiva, e aí isso a gente leva até mesmo para todas as mulheres, que nós mulheres, nós não temos uma luta se a gente não tiver uma dor. Então muitas vezes a gente transforma as dores das mulheres numa luta onde a gente se agarra mesmo e a gente consegue continuar. Então a Cacique Pequena, ela de uma certa forma, ela é a nossa luz, sabe, o combustível diário das nossas lutas e das nossas vivências. E é tanto que ela cobra muito de mim. Eu sou a filha mais nova, e aí ela sempre diz, era eu defendendo a dissertação e ela dizendo: terminando o mestrado, você vai para um doutorado. Porque ela compreende também, ela entende que o estudo é um dos caminhos primordiais para qualquer conquista também das nossas vidas. Tá aí exemplos, tanto da mãe quanto dessa filha, que traz uma nova visão da luta dos povos indígenas, no sentido de ampliar cada vez mais, abrir a mente daqueles que ainda são fechados à compreensão de que eles são os titulares, os verdadeiros donos deste país, desse chão, um chão que é sagrado para eles, mas que nós não respeitamos como eles merecem. Foi bom conversar com você. Infelizmente, olha o tempo. Obrigada. A gente fica à disposição, viu? Estamos aí para dar seguimento a essa luta e dar visibilidade também aos povos indígenas do Ceará e do Brasil. Um abraço.